Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nessa manhã de estudo, nessa manhã onde Jesus preparou mais uma leitura, né? Na verdade, a continuação do capítulo de ontem. O Senhor tem sido muito bondoso, muito generoso com todas nós, a nos trazer tanta riqueza, né? Tanto amor, acho que seria essa a palavra, tanto amor no nosso coração o tempo todo. Amém? Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá. Eu desejo que o nosso coração e a nossa atenção estejam voltados aqui no que o Senhor Jesus preparou para nós nessa manhã. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 26, continuando o capítulo 26 do livro de Mateus. Hoje nós vamos a partir do versículo 47 até o final, tá bom? Lembrando que para quem entrar aqui pela primeira vez hoje, nós dividimos o capítulo 26 do livro de Mateus para que nós pudéssemos ter um conhecimento profundo, né? Sem pressa, por ser um capítulo muito longo, muito extenso. Então hoje nós vamos fazer a segunda parte dele. Então ele começa sobre a prisão de Jesus. Quando diz assim, que Jesus é preso. Versículo 27. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Aqui, do versículo 47 ao 56, mostra para nós que Judas chegou ali com uma multidão armada, né? O Judas era um dos 12 discípulos, certo? Então, ele chega ali com aquele grupo de soldados, de líderes religiosos, para prender Jesus. Esse era o objetivo dele, porque ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, lembra?
que 30 moedas de prata representa o valor mínimo pago por um escravo. Então, Jesus tinha sido reduzido ao valor mínimo daqueles tempos, que eram as 30 moedas. Então, Judas chega ali, né, com aqueles soldados, com aqueles líderes, e ele usa um sinal, ele usa um beijo, que na verdade representa um sinal de afeto, mas ele usa como um sinal de traição. Se você vê hoje, quando nós beijamos uma pessoa, né, seja na testa, seja no rosto, na testa uma criança, no rosto, né, ou a gente beija o nosso esposo ali, a gente está representando um sinal de amizade, de respeito, de carinho, mas ele usa esse sinal como sinal da traição. Então isso mostra o contraste entre a aparência e a intenção das pessoas. É um contraste muito grande. Então ali ele chega, e ainda ele chega e diz que a paz esteja com o Senhor. Olha o quanto nós precisamos ser zelosos com a nossa própria vida. A dizer que onde nós estamos depositando a nossa confiança, a quem nós estamos depositando a nossa confiança. Por isso nós não devemos abrir o nosso coração a qualquer pessoa. Nós não devemos falar das nossas dificuldades para qualquer pessoa. Porque de verdade pode ter pessoas que verdadeiramente vão querer nos ajudar. Mas pode ser que tenha pessoas que por dentro estão se felicitando com a sua dificuldade. Da mesma forma, abrir o seu coração para falar dos seus sonhos. Não abre o seu coração para qualquer pessoa. Tá bom? Tá aqui um grande exemplo que Jesus passou. Né? Então, através do gesto de afeto que Judas usou, ali ele transformou aquilo num instrumento de entrega, que foi a traição que ele fez a Jesus, tá bom? No versículo 50 aqui, traz para nós, né, que Jesus diz, o que você vai fazer, faça logo, né? Faça agora. Então, Jesus se refere a Judas como amigo, porque Jesus chama ele de amigo, não com ironia, não é isso, mas talvez com muita tristeza e amor, porque Jesus, ele acreditava até o fim que Judas poderia se converter, não é? E se acontecesse do Judas se converter, como ficariam os planos do nosso Pai? O Senhor tem planos para tudo, ele faz todas as coisas, ele modifica o que ele quer. Mas Jesus o amava de verdade. Então Jesus sentiu muita tristeza por Judas não ter mudado, como nós vimos ontem, né? Ele teve todas as oportunidades, mas ele não quis. É isso que a Bíblia relata pra gente. Então, Judas ali, olha só. Vamos voltar ao raciocínio inicial do contexto. Jesus se refere a Judas como amigo, certo? Não com ironia, mas talvez com tristeza e amor, pois ainda Jesus reconhece ainda Judas como alguém muito próximo. Amém? E Jesus não resiste à prisão. Ele sabia que isso fazia parte do plano divino para a redenção. Então ele vai com os soldados, como relata aqui no versículo 50. Aí no versículo do 51 e o 52, quando diz sobre a espada, né, aqui, que um dos soldados ali atacou um dos empregados do grande sacerdote e cortou uma das orelhas dele. Então esse discípulo, ele é identificado em João, capítulo 18, versículo 10, como Pedro. Jesus repreende o uso da força. Jesus repreende porque ele mostra que o reino de Deus não é conquistado por violência. Não é conquistado por violência. Nós precisamos ter esse entendimento até para os dias de hoje. O reino de Deus não é conquistado com violência. E foi isso que Jesus trouxe naquele momento em que ele estava sendo preso para ir para a crucificação. Então ele ensina uma profunda lição para nós aqui. Não é com espada que se cumpre os propósitos de Deus.
não é ferindo as pessoas, nem machucando, tá bom? E ali ele coloca os discípulos para pensar no amor, na humildade e na compaixão que Jesus demonstrou por onde ele passou, por todo aquele que vinha em encontro com ele. Então fica para nós também esse ensinamento, né? Para que nós possamos sempre estar refletindo sobre o amor que nós estamos carregando, sobre a nossa humildade, sobre a nossa compaixão pelos outros, assim como Jesus teve o tempo todo e sempre pediu para que a gente tivesse também pelos outros. Isso é o discipulado. E isso é sermos discípulos de Jesus. Entende? É caminharmos com humildade, com o coração rendido, com os nossos olhos olhando cada um à nossa volta com muito amor. Tá bom? Do versículo 53 e o 54 aqui agora, diz que Jesus poderia ter sido livrado. Olha só o que diz aqui. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Jesus lembra eles aqui. Então aqui Jesus mostra que tem poder para se livrar, mas ele escolhe se submeter para que se cumpram as profecias. Ele escolhe se submeter para nos lembrar, para me lembrar, para lembrar você que nós precisamos nos submeter aos propósitos de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos submeter à obediência. Isso revela, naquele momento, a obediência de Jesus, domínio próprio, em obedecer até o fim tudo que estava sendo colocado ali para ele. Amém? E o cumprimento do plano de salvação de Deus. Versículos 55 e 56 traz para nós sobre a covardia dos discípulos, né? Quando mostra aqui, e depois Jesus disse àquela gente, né? Por que vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu sempre estive ali, em todos os lugares, né? E vocês não me prenderam? E aí ele coloca que aquilo estava acontecendo para que as profecias das Escrituras Sagradas fossem cumpridas. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. A prisão de Jesus, ela foi injusta, né? E feita como se Jesus fosse um criminoso perigoso. Então, o que ele diz aqui? Por que vocês deixaram para fazer isso agora, dessa forma, né? Tão cruel, tão injusta, me prendendo como se eu fosse um bandido. Por que vocês estão fazendo isso agora? Por que vocês não fizeram enquanto eu estava normal, o tempo todo, pregando, falando com pessoas, né? Não, fizeram daquela forma. Então ali, mesmo assim, sendo preso, né, injustamente como um criminoso, Jesus não resistiu. Ele se entregou. E os discípulos que prometeram fidelidade a ele fugiram com medo, cumprindo o que ele mesmo, cumprindo o que o próprio Jesus havia previsto, como nós vimos no capítulo de ontem. Amém? Então, essa passagem aqui sobre a prisão de Jesus, a gente aprende com ela que a entrega de Jesus, ela foi voluntária. Era parte do plano de Deus. Então, quando nós temos o entendimento que algumas coisas na nossa vida, algumas coisas não, perdão, todas as coisas que acontecem na nossa vida são planos de Deus quando nós estamos no posicionamento. Agora, o que acontece na vida das pessoas quando elas não estão posicionadas e elas estão no mundo, aí ela está fazendo planos diante do que está acontecendo no mundo. Porque o Senhor não consegue agir na vida delas, elas estão com a porta do coração fechada. Lembra, nós temos que tirar a pedra para Jesus agir. Então, nós precisamos ter o entendimento que quando nós estamos posicionados, nós precisamos pedir a Deus que nos dê a visão espiritual para que a gente entenda que toda a nossa entrega deve ser voluntária para o reino dele. Porque
Tudo que nós vivemos faz parte do plano de Deus quando nós estamos diante dele, rendidos ali, com o coração entregue ao Senhor Jesus. Nós vimos aqui, falando sobre a prisão de Jesus, que a violência, ele deixa clara, não faz parte do reino. A violência não faz parte do reino, a violência não vai conquistar mais pessoas para entregar a vida para Jesus. Não é assim. Não somos nós que convencemos as pessoas, mas é o próprio Espírito Santo que convence elas a entregarem a vida para Jesus. O que nós podemos fazer e nós devemos fazer é, através do nosso exemplo, levar amor a essas pessoas, levar uma palavra de conhecimento. Você sabe que ali, naquele momento, quando você está entregue, você pode ser grandemente usada pelo Espírito Santo. Todos nós, o tempo todo, podemos ser usados pelo Espírito Santo. É só a gente abrir o nosso coração. Nós podemos levar ali uma palavra de revelação. O Espírito Santo pode te usar. Ele pode te usar. Se você está ali disposto, com o coração aberto, está rendido, está ali por amor, está ali para fazer o serviço do reino, você pode ser grandemente usado. Então não pare, não desista. Busca em tudo que você fizer o amor do Senhor. Amém? O poder de Deus, ele está em submissão, não em força física. É através da sua submissão, assim como Jesus foi submisso. Ali o poder de Deus é demonstrado para as pessoas, nunca através da força, tá bom? Mesmo os discípulos falharam. Eles falharam com Jesus. Eles prometeram fidelidade ali até o fim. Ficaremos com o Senhor até o fim, jamais abandonaremos o Senhor. Foi tudo isso que eles prometeram ali, naquela mesa, na ceia, lembra? Que nós lemos ontem. Eles falharam, eles não cumpriram o que eles prometeram, mas Jesus permaneceu fiel até o fim. A fidelidade de Cristo ali naquele momento, mesmo sabendo tudo que ele passaria, supera toda a infidelidade humana. Guarda isso no teu coração. A fidelidade de Cristo, sendo fiel até o fim, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, de todas as dores humanas, o corpo sente. A fidelidade dele até o fim supera toda a infidelidade humana. Por isso nós não temos direito de carregar a ofensa de ninguém. A infidelidade do outro sobre a nossa vida é muito pequena diante da fidelidade de Jesus Cristo ao caminhar com os seus próprios pés até a cruz do Calvário. Amém? Do versículo 57 ao versículo 68 agora, vai falar sobre Jesus diante do Conselho Superior, né? Ou que é o julgamento pelo Sinédrio, que era assim falado naquele tempo. Então, vamos lá. Vamos ler para nós junto entendermos. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote de Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Olha só, eles tinham prendido Jesus, mas ainda não tinham ali uma acusação de poder ao ponto de condenar Jesus à morte. Mas eles tinham essa intenção e não paravam de pensar outra coisa. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disse: Esse homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias.
Presta bastante atenção aqui no que o homem acusou Jesus. Esse homem acusou Jesus de dizer: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus? Então, o que resolveram? O que resolvem? E eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Vamos ao conhecimento dessa palavra. Muita coisa nós vamos aprender aqui. Então Jesus ele é levado até o sumo sacerdote em Caifás, lembra? Ali no começo, onde falsas testemunhas acusavam ele ali. Falsas testemunhas acusavam Jesus. Então, quando ele é questionado se ele é Cristo, Filho de Deus, Jesus afirma que eles ainda verão ali o Filho do Homem sentado à direita do Pai e vindo das nuvens. Não é isso que Jesus diz? O Filho do Homem virá através das nuvens. E ali o Sinédrio condena, então, como blasfêmia, o que Jesus está falando e decide que ele merece a morte. Então, o contexto desse versículo. Esse versículo ele aparece no julgamento ilegal de Jesus diante do Sinédrio. Então, quando falsas testemunhas são trazidas ali para tentar acusá-lo de blasfêmia ou rebelião contra o templo. Então, o que essas testemunhas elas estão tentando dizer? O que essas testemunhas querem dizer? Então, elas citam algo que Jesus teria dito, mas de forma distorcida. Eles citam algo que Jesus disse, mas eles distorcem. A fala real de Jesus está registrada em João, capítulo 2, versículo 19, quando ele diz assim: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Então, eles distorceram a fala, não é? Eles disseram assim, ó: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo em 3 dias. Vocês entendem? É isso que o diabo faz, sabia? O diabo usa muito de sofisma. Satanás usa muito sofisma para destruir a vida das pessoas. Ele distorce até mesmo versículos da Bíblia. Ele usa pessoas para levar a palavra distorcida para os outros caírem em tentação e em erro. Por isso, ter conhecimento da palavra é muito importante. Por isso que vocês estão aqui. Amém? Então vamos lá. A fala certa era: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Está lá em João capítulo 2, versículo 19. Só que nesse momento, Jesus não falava do templo físico. Olha a falta do conhecimento. Jesus não falava do templo físico, e sim do seu próprio corpo. Do seu corpo sendo templo. Nosso corpo não é templo do Senhor? Não é templo do Espírito Santo? Era sobre isso que Jesus estava dizendo.
Ele estava profetizando quando ele disse em João, que João relatou no capítulo 12. Ele estava profetizando ali a sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, destruam esse templo, crucificação, e em 3 dias eu reconstruirei. Ressurreição. Entendeu? Então, as testemunhas, elas depuraram a fala, como se Jesus estivesse ali ameaçando destruir o templo de Jerusalém, algo que para os judeus seria uma blasfêmia, né? E também um crime contra a religião e o povo. Vocês veem como que uma distorção muda todo o julgamento de uma pessoa? Então, por que que isso é grave? Porque o templo, né, o templo era sagrado para os judeus. Então, falar em destruí-lo ali soava como heresia e terrorismo religioso. Mas usaram essa fala fora do contexto. Usaram o que Jesus disse fora do contexto para condenar ele injustamente, tá bom? Já que não encontravam um crime real, não tinha crime para julgar Jesus. Então eles precisaram ali distorcer, inventar, para que Jesus fosse condenado, tá bom? Esses versículos falando sobre a prisão de Jesus, qual a lição espiritual que isso traz para nós, né? Que o que era espiritual e profético foi entendido, foi distorcido de forma carnal e acusatória. A verdade, ela pode ser mal interpretada quando o coração não está aberto. Quando o nosso coração não está aberto para Deus, para que o Espírito Santo haja através de nós, para que Ele nos forje, para que Ele nos trate, para que Ele nos cuide, a verdade pode ser interpretada, mal interpretada. Estão conseguindo entender essa passagem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Mesmo assim, Jesus permaneceu em silêncio, como diz no versículo 63, que nós lemos aqui, ó. Mas Jesus ficou calado. É isso que diz aqui no versículo 63. Ele ficou em silêncio, sabendo que tudo fazia parte do plano de Deus. Amém? Agora vamos ler sobre a negação de Pedro. Versículo 69. 69 agora até o 75 nós terminamos, tá bom? É a última parte desse capítulo. Quando diz assim no versículo 69. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois, foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando nós temos o conhecimento profundo dessa palavra, de Pedro negando Jesus, ela tem um significado muito diferente para o nosso coração, muito mesmo. Por isso é muito importante. Nós estamos lendo o capítulo 26, já na última parte, no versículo 69, falando quando Pedro nega Jesus. Quando nós temos o conhecimento
da verdade da palavra. E nós ouvimos essa parte em uma pregação, né, em um culto de uma igreja. Ali o nosso coração chora, porque Jesus nos traz o verdadeiro significado de tudo isso, que é o que nós vamos ter o conhecimento agora. Amém? Então, enquanto Jesus é julgado ali, Pedro é confrontado várias vezes por pessoas que o identificam como seguidor de Jesus. E ele nega veemente 3 vezes. Lembra que eu falei para vocês sobre o número 3? Todas as vezes que Jesus precisava confirmar, testificar, tudo era 3 vezes. Ele sempre fazia em 3 vezes. Orou 3 vezes. Perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro amava ele. Pedro negou ele 3 vezes. E várias outras passagens que nos traz relatos que sempre aconteceram em três vezes. Então, ao ouvir o galo cantar, Pedro ali se lembra. Ele lembra-se da predição de Jesus e ele chora ali amargamente. Então, o que significa esse versículo? Primeiro, Pedro se lembrou. Então, no momento da terceira negação, o galo cantou e Pedro se lembrou imediatamente da profecia de Jesus no versículo 34. Então, isso mostra que a palavra de Jesus, ela se cumpre exatamente como ele diz. Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus, ela é cumprida exatamente em tudo que ele nos traz. Depois, Pedro reconheceu o erro. Houve ali um reconhecimento do erro. Então, Pedro, ele percebe o peso do que ele havia feito. Ele negou o seu mestre. Mesmo tendo prometido que nunca faria isso, ele negou Jesus, como diz no versículo 33 até o 35. Então ali foi um momento de quebra de orgulho. Quando Pedro reconheceu o erro dele ali, houve uma quebra de orgulho. Isso nos ensina muito. Nos ensina muito porque mostra que nós podemos nos arrepender de todo o nosso coração para que o nosso orgulho seja quebrado. O nosso orgulho precisa ser quebrado para que o Senhor consiga agir no nosso coração. É isso que o Senhor traz. O nosso orgulho precisa ser quebrado para que o Espírito Santo consiga nos tratar como nós precisamos. Nós estamos vivendo um tempo que a gente não pode mais brincar. Nós não temos mais o direito de ficar machucando Jesus. Entende? Então ali esse choro profundo de Pedro, não foi só de tristeza, mas foi de arrependimento genuíno. Não era só culpa. Ele não sentia só culpa, mas ele sentia uma dor verdadeira por ele ter falhado com quem ele mais amava. Então essa passagem, ela nos ensina muito. Essa parte, ela nos posiciona muito diante do que o Espírito Santo espera que a gente faça. Arrependam-se. Arrependam-se de todo o seu coração. Se prostrem diante do Senhor. Aqui, o que essa parte nos traz, o que nós aprendemos com Pedro nesse momento, é que mesmo os mais próximos de Jesus podem falhar, entende? Nós não somos perfeitos. Nós podemos falhar mesmo estando caminhando lado a lado com Jesus. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E ele falhou. Mas o arrependimento verdadeiro é o caminho de volta para a casa do nosso Pai. E Deus o honrou. Depois, fazendo dele discípulos, assim como o Senhor também nos honra. Entende?
Porque quando nós nos arrependemos de verdade e voltamos para a casa do nosso Pai, Deus nos acolhe. Ele nos acolhe. Ele nos pega de volta. Porque nós tivemos ali a humildade, o arrependimento sincero. Pedro não ficou preso à culpa. Muitas pessoas ficam presos à culpa. Muitas pessoas ficam presas à culpa ali do que fez, ao invés de se arrepender. Nós precisamos buscar o arrependimento toda vez que nós erramos. Então, depois disso, Jesus restaurou Pedro. Jesus restaurou Pedro, mesmo ele tendo traído Jesus 3 vezes. Então, nós também somos restauradas quando nós erramos e nós nos arrependemos de verdade. E Pedro se tornou uma das colunas da igreja primitiva depois. É isso que nós vamos aprender mais para frente, no Novo Testamento. Amém? Essa passagem, ela faz uma conexão com a nossa vida, nos lembrando que negamos Jesus com atitudes ou palavras. As pessoas fazem isso. Negam Jesus através das atitudes do dia a dia, através das palavras que são lançadas. Mas como Pedro, podemos nos arrepender sinceramente. E Deus está pronto para nos restaurar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quem se humilha e volta o coração, quem se humilha e volta com o coração aquebrantado, Deus está pronto para restaurar. Não tem dia e não tem hora. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, no meio da tarde, pode ser no meio do teu trabalho, pode ser na rua, em qualquer lugar. Ali onde há um arrependimento genuíno diante dos seus erros, diante dos nossos erros, Deus restaura. Ele chama de volta, Ele traz de volta para estar no colo dele. Amém? É isso que nós aprendemos hoje. Nós finalizamos, né? Nós finalizamos aqui o capítulo 26 que nós começamos ontem. Que nos traz um profundo ensinamento que, se durante a nossa caminhada isso acontecer, nós precisamos nos arrepender. Só isso. Quebra o orgulho. Quebra esse orgulho que te consome. Quebra esse orgulho que não deixa você liberar perdão por causa de uma ofensa tão pequena. Uma coisa tão pequena. Se a gente morrer agora, se o Senhor nos levar agora, de que valeu carregar tanta ofensa? Não vale a pena a gente perder a oportunidade de estar com pessoas que a gente quer estar só por causa de uma ofensa. Não vale a pena. Amém? Eu desejo que o Senhor tenha tocado profundamente o coração de cada um de vocês. O Espírito Santo quer tratar muito vocês. O Espírito Santo quer tratar você. O Espírito Santo quer forjar você na presença dele. Não atrapalha o agir do Espírito Santo. Não atrapalha. Se as pessoas te desejam o mal, não revide igual. Não vale a pena. Jesus não desistiu. Ele foi até o final. É isso que ele está me dizendo. Lembra as minhas filhas e os meus filhos. Eu não desisti. Não vale a pena. Não vale a pena. Nunca vale. Amém? Aqui, as lições profundas desse capítulo nos mostra a soberania de Deus. Mesmo diante da traição e do sofrimento, Jesus demonstra controle e submissão aos planos de Deus. Ele mostra aqui o valor do sacrifício, que foi quando nós lemos ontem sobre a unção em Betânia, né? A unção em Betânia mostra que
Atos de amor e devoção a Jesus têm valor eterno. Então, para você que está aqui hoje pela primeira vez, vai lá no dia ontem. Ontem nós estudamos sobre isso. Nós buscamos esse conhecimento. Quando falou o valor do sacrifício. Quando Jesus orou em Betânia. A unção em Betânia, tá bom? Mostra que atos de amor e devoção a Jesus têm um valor eterno. Que foi o que a mulher fez, ungindo a cabeça dele com óleo. Nós aprendemos também sobre o alerta contra a traição. Judas, um dos 12, escolhe trair Jesus, lembrando-nos do perigo de permitir que a ganância e o egoísmo nos afastem de Deus. Não permita isso. Não permita que nem a ganância e nem o egoísmo te afaste de Deus. Não vale a pena. Nós não sabemos daqui uma hora onde nós vamos estar. Tanta coisa pode acontecer, não é verdade? Nós vimos a importância da vigilância e oração. No Getsemane, Jesus ensina que a oração é essencial para resistirmos à tentação. Enquanto ele orava, os discípulos dormiram. Ele mostra. Os discípulos dormiram. Se os discípulos estivessem posicionados, os discípulos estariam mais fortes no momento da prisão de Jesus. Então nós vimos sobre a fragilidade humana quando Pedro negou Jesus. Ali nessa parte onde nós lemos agora há pouco, destaca a fraqueza humana e a necessidade de dependência contínua que nós temos da presença de Deus. E o cumprimento das profecias. Os eventos todos cumprem as escrituras, tudo que Jesus, conforme ele foi caminhando e passando ali, mostrando que o sofrimento de Jesus fazia parte do plano redentor de Deus para nos ensinar a quebrar o nosso orgulho, para nos ensinar a sermos mais humildes, a perdoar, a não carregar ofensa. Jesus precisou passar por todo esse sofrimento para nos ensinar. E ainda tem pessoas que não aprendeu. Por isso haverá um julgamento. Porque foi demais o sofrimento de Jesus e as pessoas ainda não aprenderam, não entenderam. Ah, Espírito Santo, trata cada uma de nós. Trata cada um de nós que estamos aqui, buscando conhecimento. Vocês entendem por que no começo da leitura do Novo Testamento, quem está aqui comigo desde o início, eu disse que o conhecimento é muito importante, nunca mais nós vamos ser enganados. Nunca mais. Não tem homem que nos engana quando a gente tem o conhecimento. Porque a gente sabe da importância da oração, da importância de estar na presença do Senhor, de jejuar, de orar, de fazer o bem às pessoas. Não carregar ofensa na nossa mochila para que o nosso fardo fique pesado sem precisar. Não, nós não devemos fazer isso. Na verdade, quando o nosso coração está posicionado em Deus, quando o nosso coração está posicionado em Cristo, as pessoas não conseguem nos ofender. Quando a pessoa fala algo, nós temos misericórdia por ela. Mas lembre-se, se você ficar ofendida ou ofendido, se você sair daquele ambiente ofendido, reveja, examine-se a si mesmo. Porque pode ser que você precise ser tratado naquela área. Reconheça, seja humilde, busque ajuda no Senhor, para que você seja tratado naquilo que está te ofendendo. Porque se está te ofendendo é porque está algo de errado com você. Amém? Mateus capítulo 26 nos confronta de verdade. Ele nos confronta com a realidade do sofrimento de Jesus e a fragilidade humana. É um confronto. O sofrimento de Jesus e a nossa fragilidade. Somos desafiados o tempo todo a refletir sobre a nossa fidelidade com Cristo. Nós precisamos refletir sobre isso, especialmente em tempos de provação.
quando nós passarmos por tempos de provação. Assim como Pedro, nós podemos falhar. É verdade, nós podemos falhar. Mas o arrependimento sincero nos reconcilia com Deus. Que possamos permanecer vigilantes o tempo todo, orando para não cair em tentação e valorizando o sacrifício que Jesus nos trouxe, que foi a redenção. Ele levou naquela cruz todos os nossos pecados. Ele nos livrou de irmos para o fogo do inferno. Então, o que nós temos que fazer enquanto estamos aqui é seguir, continuar seguindo o que Ele pediu, para que a nossa salvação esteja garantida. Amém? É sobre isso hoje. Amanhã nós vamos entrar no capítulo 27 e é o 27 e o 28 só, mais do livro de Mateus, e nós vamos encerrar essa leitura de Mateus e aí nós vamos para o próximo, que é o livro de Marcos. Amém? É sobre isso, que nós possamos de verdade buscar esse posicionamento na presença do Senhor, que nós possamos de verdade ter o nosso coração rendido ao Pai o tempo todo, que o Senhor possa nos trazer um posicionamento de um amor que transborda o nosso espírito. Nessa hora, a nossa alma se cala, porque ela entende que quem manda é o nosso espírito que está conectado com o Pai. E quando nós entendemos que nós precisamos calar nossa alma para as vontades do mundo, que são as coisas erradas, o nosso espírito nunca mais quer se desconectar de Deus. Amém? Vamos orar? Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Amém? Tem edificado a vida de vocês? Para quem está aqui, talvez hoje pela primeira vez, faz sentido a palavra que nós buscamos conhecimento no dia de hoje? O mais importante de tudo é que esteja edificando a sua vida. Amém? É para isso que nós estamos aqui, para que a sua vida seja edificada na presença de Jesus Cristo, sempre. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, soberano, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por tanto amor derramado aqui sobre a nossa vida nessa manhã. Eu me coloco diante do Senhor nas cortes celestiais e me prostro diante do Senhor, agradecer tanto mover do Teu Espírito Santo no ensinamento da hora desse dia. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada porque durante todo o tempo que o Senhor esteve aqui caminhando entre homens, o Senhor teve o amor e o cuidado de relatar tudo o que nós precisaríamos para esse tempo de hoje, para que nós pudéssemos viver uma vida ao lado do Senhor, agradando aos olhos do nosso Pai, servindo todo aquele que precisa, todo necessitado da Tua palavra, todo aquele que tiver sede, todo aquele que tiver fome, todo aquele que precisar de uma veste. Nós estamos aqui para isso, Senhor. Obrigada por nos trazer no ensino de hoje a nos lembrar que nós somos falhos, que nós podemos falhar com o Senhor. A Tua palavra nos mostra que podemos negar o Senhor através das nossas atitudes quando nós não estendemos a mão àquele que precisa, ou ofendendo alguém através de uma palavra, porque naquele instante nós não pensamos e deixamos com que o nosso orgulho falasse. Ah, Jesus, toma o nosso coração para o Senhor.
Forja o nosso coração para que ele seja como o teu coração. É isso que nós te pedimos em seu nome, Jesus. Abençoe o dia de todos nós aqui hoje. Segura na nossa mão. Caminha junto de nós. Mesmo que estejamos passando por tempos difíceis. Mesmo se estiver um deserto acontecendo na vida de um de nós. Caminhe junto de nós. Nós precisamos do Senhor. Segura na nossa mão. Não nos deixe sozinhos. Ensina-nos a te buscar de forma poderosa todo o tempo da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos trazido. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus está sendo derramado de forma poderosa sobre a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos, meu Pai, que estão aqui agora, nesse momento, te ouvindo, te buscando, rendendo o coração ao Senhor, dispostos e disponíveis, Senhor, a buscar o conhecimento da Tua Palavra para que não sejam mais enganados, em nome de Jesus. Meu Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu peço ao Senhor nessa hora, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Eu consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada um que está aqui, nesse estudo dessa hora, dessa manhã, Senhor. Eu consagro o ministério ao Senhor, esse ministério que o Senhor tem abençoado e transformado a vida de tantas pessoas, porque é o Senhor que faz. É tudo o Senhor que está fazendo. Eu não faço nada, eu não sou nada. É o Senhor que faz. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, todos os dias da nossa vida enquanto nós vivermos. É isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que Jesus abençoe você poderosamente na manhã desse dia e por todas as horas desse dia. Que durante o que você viver nesse dia de hoje, em tudo você veja o amor de Jesus. Amanhã é dia das mães. Uns já não têm mais as mães, outros ainda têm. Pode ser que por algum motivo aqui você não fale com a sua mãe. Examine qual motivo não deixa você falar com a sua mãe. Reveja se realmente vale a pena. Você pode ser arrebatado daqui a pouco. E valeu a pena? Nós não estamos aqui para ficar carregando ofensa de ninguém. Deixa eu te lembrar uma coisa. Nós devemos honrar os nossos pais. É um mandamento bíblico, independente de quem foram os seus pais. Independente se eles foram pais bons ou não, eles são seus pais. E nós devemos honrar os nossos pais. É bíblico, é um princípio. Muitas pessoas não fluem, não crescem na vida financeira, não conseguem prosperar, nada chega até eles. Trabalham e não prosperam, porque não honram seus pais. Honrar pai e mãe é um dos princípios que te faz prosperar. É uma obediência aos mandamentos do Pai. Então, aproveite esse tempo. Ajoelha no chão. Pede ao Senhor para te dar forças, para matar o seu ego, matar o seu orgulho, para que você possa se reconciliar com a sua mãe. Se é você que está aqui ouvindo isso hoje, não perca mais tempo, não vale a pena. Ela te gerou,
Se não fosse através da vida dela, você não estaria aqui ouvindo hoje a palavra do Senhor. Não pense que você não foi desejada ou desejado pelos seus pais. É mentira do diabo isso na sua cabeça. É uma grande mentira do diabo. Todos nós que estamos aqui é porque foi o próprio Deus que desejou que nós estivéssemos. Não é a vontade humana que determina. Não é a vontade humana que determina quando uma criança nasce, e sim a vontade de Deus. Você tem um propósito, por isso você está aqui. Quando Deus não quer que alguém nasce, põe isso na tua cabeça. Quando Deus não quer que uma criança nasce entre um casal, quando Ele não quer, o casal é estéril. Guarda isso para você. E se você veio, é porque o Senhor desejou a sua vida. Porque Ele pode te usar para que você leve o evangelho dele para todas as pessoas que estão à sua volta. Amém? Eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui, a todas as mães que estão presentes. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que o seu coração esteja totalmente voltado a Ele, para que as suas atitudes, as suas palavras, o seu comportamento seja a própria imagem de Jesus, o reflexo de Jesus na vida das pessoas, e através da sua conduta as pessoas desejem conhecer esse Jesus que você conhece, esse Jesus que você carrega. Amém? Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus preencha todo o vazio do teu coração. Amém? Só Ele pode nos preencher, nada mais. Aprendam isso, tá bom? Sejam sempre bem-vindos no nosso estudo. Durante todo esse ano nós vamos terminar de ler o Novo Testamento dessa forma, lendo e buscando conhecimento, não apenas passando os olhos sobre uma leitura. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.